alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Toda semana, na faixa etária dos adultos, nós disponibilizamos 5 ou 6 textos a respeito da lição. Um deles é o de nossa autoria, e é com base nele que os irmãos vão poder acompanhar o nosso raciocínio, porque nossa proposta não é repetir a revista. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista da lição. No próprio portal Escola Dominical, nós temos propostas que usam o texto da lição. Não é a nossa proposta. Por isso, alguns dizem, é difícil acompanhar. É só ir lá no portal Escola Dominical, lá o irmão tem o texto de apoio e tem os slides, que são o roteiro do nosso raciocínio. Durante a semana, nós publicamos comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. Os irmãos têm, então, um momento devocional e ainda obtêm mais informações a respeito da lição. Tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir ao estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é realizada na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela nossa igreja e que fica na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, onde era o templo antigo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, da sede. Também disponibilizamos no site do portal Escola Dominical videoaulas, textos de apoio de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos falando de missiologia, da teologia das missões. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E hoje, dando continuidade ao segundo bloco do trimestre, onde nós estamos aprendendo como a igreja faz missões, hoje estaremos estudando a lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Quando eu li este título da lição, normalmente nós ficamos sabendo na internet, qual será o tema, quais são os títulos das lições. Eu fiquei assim um pouco curioso em saber o que seria tratado aqui nesta lição, porque, logicamente, que imediatamente nós nos lembramos do apóstolo Paulo, porque o ofício dele era fazer tendas.
é o que nós encontramos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3. Quando Paulo vai a Corinto, ele teve que trabalhar fabricando tendas. Veja que interessante. Atos 18, versículo 3. Aliás, eu vou ler desde o versículo 1 para que tenhamos a noção do contexto. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, os irmãos vejam que Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, evangelizar Corinto, implantar uma igreja em Corinto, uma cidade devassa, uma cidade com muita idolatria, né? Lá havia um templo à deusa Afrodite, que era a deusa do amor, né? Que os romanos chamam de Vênus, né? Eles chamavam Afrodite, e, e naturalmente, ela sendo a deusa do amor, seria também a deusa da fertilidade, e os cultos eram recheados de prostituição, e tanto que a palavra, havia uma expressão na época, no mundo greco-romano, corintianizar significava praticar sexo, normalmente o sexo com prostitutas, até porque donzela coríntia significava ser prostituta. E era comum nas orações feitas nos cultos que os coríntios pedissem aos deuses que multiplicassem as suas prostitutas. Era essa cidade que Paulo foi evangelizar, que Paulo foi pregar o evangelho. Uma cidade devassa, extremamente imoral, com 2 portos, e os irmãos já sabem que cidades com portos, a prostituição é ainda mais crescente. E Paulo, chegando a este lugar, ele se encontra e conhece Priscila e Áquila. Né? O Áquila, que era natural do Ponto, e Priscila, que eram judeus, crentes, que moravam em Roma. Mas o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. E eles, então, foram para Corinto, com a mão na frente e outra atrás. Né? Haviam sido expulsos da cidade. Não foi por vontade própria, não foi algo previsto, planejado. E eles chegaram a Corinto, e como eles sabiam fabricar tendas, eles começaram então a trabalhar. E Paulo, os conhecendo, sendo eles também cristãos, sendo judeus, como era Paulo, Paulo começa a trabalhar no ofício de fabricar tendas. Por quê? Porque ele não tinha como se sustentar. A igreja de Filipos não havia ainda lhe mandado nenhuma contribuição. Ele estava vindo de viagem de Atenas e ele precisava se sustentar. E então ele fabricou tendas. É com base nesse particular, né? Tanto Priscila quanto Áquila, quanto Paulo, eles trabalharam pregando o evangelho, ganharam almas para Jesus, mas eles também tinham a sua profissão, o seu ofício, que era fabricar tendas. E foi assim, fabricando tendas, se sustentando neste trabalho, que Paulo iniciou a evangelização de Corinto. Trabalhava durante toda a semana e no sábado ele
disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Veja que Paulo estava ainda só, e quando ele foi para Atenas, ele estava sozinho. Só depois é que Silas e Timóteo, que eram seus companheiros, vieram para fazer companhia a Paulo em Corinto. Então, Paulo teve a necessidade, esse não é um tema de hoje, nós vamos falar sobre o sustento missionário na próxima lição, se não me falha a memória, então nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas, na verdade, Paulo começa a pregação do evangelho em Corinto trabalhando como fabricante de tendas, já que não tinha condições de ser sustentado pelas igrejas, nem a igreja de Antioquia, que eu havia enviado, nem a igreja de Filipos, que começou a colaborar com ele para ele poder pregar o evangelho, e ele então foi obrigado a fabricar tendas para poder sobreviver. E, tendo o seu sustento no seu trabalho secular, ele então também continuava a pregar o evangelho, principalmente aos sábados, quando ele convencia tanto a judeus quanto a gregos. Este episódio da história do apóstolo Paulo é que serviu de mote para a nossa lição de hoje. E, na verdade, a nossa lição de hoje fala sobre a missão não institucional. Vamos ver que nem sempre a missão transcultural ela é feita de forma institucional. Como é a forma institucional? É através do envio por uma igreja local de um obreiro que vai pregar o evangelho, vai ser sustentado pela igreja que o enviou e estará diuturnamente anunciando a palavra naquela localidade distante, de outra cultura, sendo um braço avançado daquela igreja que o enviou, para ganhar almas nos confins da terra, como diz o título do nosso trimestre. Para nós entendermos esta circunstância da missão não institucional, nós precisamos ir até o princípio de todas as coisas, para vermos o propósito de Deus para o ser humano. E aí nós temos que analisar o que nós costumamos chamar de comissão cultural. Nós que dizemos os estudiosos da Bíblia, né, começam e falam a respeito da comissão cultural. Nós já temos falado aqui, durante o trimestre, a respeito da comissão, né, a grande comissão. O que é comissão? É uma tarefa que é entregue por um superior a um inferior. É um trabalho, um serviço que é dado por alguém que manda, e aquele que obedece deve cumprir aquela tarefa e aquela missão. Isto é uma comissão. A grande comissão é a ordem que Jesus deu para que nós preguemos o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Mas quando Deus criou o homem, Deus também deu a ele tarefas a cumprir. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E o Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu
5 tarefas para o ser humano: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a criação terrena e dominar sobre as criaturas terrenas. Deus criou o homem com estes propósitos. E o que nós chamamos de comissão cultural é precisamente esta dominação sobre a criação terrena. Deus fez o homem para dominar sobre as criaturas terrenas, para administrar a criação terrena, o próprio planeta. Deus fez o homem ser o mordomo, o principal servo, aquele que estaria sobre os demais. No Salmo de número 8, o salmista reforça esta ideia. Salmo de número 8, versículo, que é um salmo de Davi, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Deus pôs toda a criação terrena sob os pés do homem, para que ele pudesse dominar a criação terrena. E quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, que ficava na terra, para que ele se desincumbisse desta tarefa, que é a comissão cultural, Deus lhe disse, veja o que foi dito, capítulo 2, versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Este era o trabalho que Deus deu para Adão. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é um aspecto da imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito para trabalhar porque Deus é um ser trabalhador. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um ser trabalhador e fez o homem à sua imagem e semelhança. Por isso fez o homem um ser trabalhador. E Deus pôs Adão no Éden para o lavrar e o guardar, para preservar o jardim, mas também para modificá-lo, para mudá-lo, usar a sua inteligência para melhorar a sua condição de vida, dominando a criação terrena, colocando a criação terrena à sua disposição. É por isso que o ser humano ele é diferente dos demais seres. Quando vemos hoje este movimento ambientalista tentando igualar o ser humano às demais criaturas terrenas, ou colocando as demais criaturas terrenas acima do ser humano, nós temos aqui a inversão daquilo que Deus estabeleceu. E por isso
Estas ideias são satânicas, são diabólicas, porque se opõem àquilo que Deus estabeleceu. O cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus, no item número 2, ele diz o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, o item 2 do nosso cremos diz que nós cremos que o homem foi feito de uma maneira especial. O ser humano é um ser diferente de todos os demais. E uma de suas características é o de ser trabalhador, assim como é Deus. A Bíblia já começa Deus trabalhando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Adão foi feito para trabalhar. Depois do pecado, o trabalho se tornou penoso e necessário à sobrevivência. Antes não era assim. Antes o homem tinha um trabalho prazeroso e não precisava do trabalho para sobreviver. Para sobreviver, bastava que ele fosse a árvore da vida, comesse do fruto da árvore da vida. E as suas células eram renovadas, e ele era regenerado, e ele jamais pereceria. Mas depois que pecou, Deus disse que ele era pó e ao pó tornaria. E enquanto vivo estivesse, dependeria do trabalho para sobreviver. Gênesis 3:17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então o trabalho passou a ser penoso, a terra estava maldita, a terra agora trabalhava contra o homem, mas ele continuava podendo dominar sobre ela, mas com dificuldade, com suor, para que posteriormente ele pudesse sobreviver do fruto do seu trabalho, até o dia que fosse morrer. Então, o trabalho ele se tornou penoso e necessário à sobrevivência, mas ele é um elemento que traz dignidade ao homem, ele é um elemento que nos aproxima de Deus, e através do trabalho, o homem ele cumpre a comissão cultural. E por que chama-se cultural? Porque a cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem. Deus deu ao homem a capacidade de dominar sobre a criação terrena e modificá-la, mudá-la, alterá-la para poder sobreviver. E esta criatividade do homem, que é a sua inteligência, é usada por meio do trabalho. Por meio do trabalho, o homem ele cria estas coisas novas, essas coisas mudadas da natureza, estas suas invenções. E tudo isso forma a cultura. A cultura é este conjunto
que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, os hábitos e todas as aptidões adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Essa é a definição clássica de cultura de Edward Taylor, nós colocamos aí no nosso texto. Então, o homem, ele cumpre a comissão cultural, cria uma cultura que naturalmente, porque o homem tem natureza pecaminosa, tem elementos pecaminosos. Ele não pode hoje dominar totalmente a criação, porque a terra está maldita. Ela precisa ser redimida, e só Jesus o fará no milênio. Mas o homem pode alterar a natureza e pode sobreviver por conta do seu trabalho. Então, o trabalho foi criado por Deus, o homem foi feito para trabalhar. Com o pecado, o trabalho passou a ser penoso e necessário à sobrevivência, mas é por meio do trabalho que o homem, ainda que não perfeitamente, ainda que não livremente, ele não só se faz semelhante a Deus, imagem e semelhança de Deus, mas ele também consegue dominar a terra e consegue fazer com que ele sobreviva e a espécie humana continue a existir. Visto, então, o que é o trabalho, o que é a comissão cultural, e como a comissão cultural se faz por meio do trabalho, veja que quando Deus expulsa o primeiro casal, ele os manda que lavrem a terra, que continuem a trabalhar. Veja lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E nós vamos encontrar a primeira geração, ou a segunda geração, de homens depois do pecado, trabalhando. Gênesis capítulo 4, versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Vejam que tanto Caim quanto Abel trabalhavam. E aqui nós já temos um fenômeno que os sociólogos chamam de divisão do trabalho. Enquanto Abel criava animais, Caim plantava vegetais. Enquanto Caim era agricultor, Abel era pecuarista. Já tínhamos aqui a divisão do trabalho. E conforme a sociedade vai se desenvolvendo, cada vez mais há uma especialização nas atividades. E cada vez mais um fica a depender do outro. Veja que o trabalho também traz a necessidade da vida em sociedade. Veja como o trabalho caminha na interdependência das pessoas. E como isto é da vontade de Deus. Porque Deus quer que o homem não fique só e Deus quer que os homens se irmanem, desde que estejam todos submissos ao Senhor. Este é o propósito de Deus. E neste trabalho que o homem tem de desempenhar, é que nós temos três figuras que são muito importantes: a ocupação, a profissão e a vocação. Você trabalha tendo uma ocupação, você trabalha tendo uma profissão, você trabalha tendo uma vocação.
São 3 atividades de trabalho, mas que são diferentes. O que é a ocupação? A ocupação, o dicionário Ruais da língua portuguesa diz que é o ato de trabalhar em algo. O próprio trabalho a ser executado ou que se executou. É o serviço, a atividade. A ocupação é aquilo que eu faço para ganhar o meu pão. Essa é minha ocupação. Todos nós temos que ser ocupados. Todos nós temos de trabalhar. Não trabalhar é não ser imagem e semelhança de Deus. Não trabalhar é desobedecer a ordem que Deus deu para que nós trabalhemos. Então, todo ser humano precisa trabalhar. E aquele que não trabalha desobedece a Deus, é um pecador, é um desordenado, como diz o apóstolo Paulo, quando fala sobre estes vagabundos, né? Lá que havia, inclusive, na igreja em Tessalônica. Não é? Vamos ver até aqui a expressão que o apóstolo Paulo diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Porque ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, são pessoas desordenadas, que trazem desordem, trazem o caos. O trabalho não. O trabalho traz ordem. O trabalho traz associação entre as pessoas. O trabalho traz interdependência entre as pessoas. O trabalho fomenta a comunhão, a fraternidade. Então, todos nós temos de ter pelo menos uma ocupação. Quando o profeta Jonas tentou fugir para Tarsis e pegou um navio, Deus mandou uma tempestade e os marinheiros não conseguiam manter o navio em condições de navegar. E, já no desespero, eles lançaram sortes para saber quem era o amaldiçoado que estava ali causando aquela situação, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas recebeu uma pergunta, umas 3 perguntas. Quando a sorte caiu sobre ele, a tripulação, os passageiros vieram até ele e disseram: declara-nos tu, Jonas capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Foi a primeira pergunta. Porque uma pessoa desocupada, uma pessoa que não trabalha, já era, naquele tempo, considerada uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que ia contra toda a ordem estabelecida. Perguntam a ele qual é a ocupação. O que ele fazia? Ele vivia do quê? Então, a ocupação é aquilo que nós fazemos para sobreviver. E todos nós temos de ter uma ocupação. Todos nós temos de viver ordenadamente. Precisamos trabalhar para ganhar o nosso pão. Foi isso que Paulo disse lá. E acabamos de ler em 2 Tessalonicenses. Então, ocupação é aquilo que você faz para sobreviver, cumprindo a ordem divina
do suor do seu rosto, ganhar o seu pão. Agora nós temos uma outra atividade de trabalho, que é a profissão. A profissão ou o ofício é aquilo que alguém faz porque se preparou para fazer aquilo. A profissão sempre envolve um aprendizado. A profissão sempre envolve um esforço para conhecimento. Um profissional é alguém que estudou, que aprendeu a fazer aquilo que ele faz. Pode acontecer de alguém estudar, aprender e não exercer. Mas porque ele aprendeu e tem condições de fazer, ele é um profissional. Eu conheço um irmão conhecido nosso, que estudou medicina, mas não é médico, não exerce, não é médico, não exerce a medicina, mas ele é médico. Ele tem condições de dar um diagnóstico. Por quê? Porque ele estudou para isso, porque ele tem um conhecimento para isso. E quando nós falamos em estudar, não falamos apenas no estudar formal, no estudo formal. Não. Muitas vezes as pessoas têm atividades profissionais que não são formalizadas. Por exemplo, o sapateiro não tem uma faculdade de sapataria, mas aquela pessoa que conserta os sapatos, ela aprendeu com alguém, às vezes um parente seu, um vizinho, e ela se aprendeu aquilo e exerce aquela atividade com conhecimento, com técnica, com arte. Ele é um profissional e que aprendeu aquilo. Na Idade Média, na Europa, nós tínhamos as corporações de ofícios, né? Principalmente, por exemplo, os pedreiros, aqueles que construíam as catedrais, os castelos, né? E essas corporações, elas formavam esses profissionais. A pessoa entrava ali como um aprendiz. Primeiro ele era um aprendiz, ele ficava aprendendo. Depois ele se tornava um oficial, que era um profissional, era aquele que exercia a função, que já tinha aprendido. E, por fim, nós tínhamos os mestres. Os mestres, que eram aqueles que ensinavam os futuros profissionais, que eram os aprendizes. Então, normalmente, as corporações de ofícios tinham os aprendizes, os oficiais e os mestres. Isso é a profissão, o ofício. Paulo, ele tinha por ofício fazer tendas. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer tendas. Ele foi ensinado, não sei se por seus pais, por alguns vizinhos em Tarso, enfim, por alguém da colônia judaica em Tarso. O fato é que ele aprendeu a fazer tendas. E quando precisou para sobreviver, ele voltou a exercer esta atividade lá em Corinto. Sabe-se lá quantos anos ele não fazia mais tendas, mas é como andar de bicicleta. Eu já estou décadas sem andar de bicicleta, mas se me derem uma bicicleta, eu ando. Eu não caio, porque eu sei andar de bicicleta. É a mesma coisa a profissão. Você aprendeu, você sabe exercê-la. Verdade que hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e tal, quando uma pessoa não exerce sua profissão, ela terá de se atualizar. Mas ela aprendeu. Ela precisa apenas se atualizar.
Então, a profissão é algo que eu aprendi a fazer. E, por fim, nós temos a vocação. E a vocação é uma atividade que é um chamado. A palavra vocação é de vocare, que quer dizer chamar. Então, a vocação é uma atividade que você exerce porque você foi chamado para exercê-la. E quem chama é Deus. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Criador de cada um de nós, ele, por sua soberana vontade, ele dá a cada um de nós dons naturais, talentos, uma personalidade que favorece o exercício de uma determinada atividade. Inclusive, um dos trabalhos da chamada orientação vocacional ou orientação profissional é tentar descobrir nas pessoas aquilo que elas, as habilidades que elas possuem. Qual é o perfil daquela pessoa? E, através do estudo dessas habilidades, se aconselham as pessoas que escolham esta ou aquela profissão. Por quê? Porque levam em conta a vocação, o chamado de cada um. E Paulo, escrevendo lá em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20, ele diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Atender à vocação. A vocação é uma atividade que se exerce segundo o chamado divino. Quando eu exerço uma atividade para a qual eu fui chamado, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Estou respondendo favoravelmente a Deus àquilo que Ele criou em nós. Por isso é importante cada um de nós saber qual é a sua vocação, para poder agradar a Deus. Não foi à toa que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós trabalhamos naquilo para o que nós fomos chamados, nós estamos experimentando a vontade de Deus nas nossas vidas. E ela é boa, perfeita e agradável. Precisamos saber qual é a nossa vocação. Porque ao exercer a atividade na nossa vocação, nós estaremos glorificando a Deus. E aqui está a principal missão da igreja. A declaração de fé das Assembleias de Deus, quando fala da igreja, lá no seu capítulo 11, ela diz o seguinte, lá no item 6, na página 122. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus.
quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10:31. E Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, a nossa atividade de trabalho, ela deve ser conforme a vocação, conforme os talentos, os dons que Deus nos deu, para que nós glorifiquemos a Deus em plenitude. E aqui eu cito no nosso texto, temos uma observação do filósofo Olavo de Carvalho, recentemente falecido, onde ele dizia que um dos grandes problemas no Brasil é as pessoas desprezarem a vocação e procurarem uma ocupação para sobreviver e para sobreviver e buscar sempre um divertimento para ter prazer, para ter um desestressamento, porque entendem que a ocupação é um sofrimento, é um tormento. Já que eu tenho que trabalhar, que eu trabalhe. Mas esse trabalho só me traz mal, só me traz tormento. Eles encaram, a cultura brasileira, ela encara o trabalho, a ocupação, o trabalho apenas como ocupação, como uma forma de ganhar dinheiro, de sobreviver. E fora do trabalho, eu vou ter o prazer, vou ter a alegria, vou ter o divertimento, o entretenimento. As pessoas enxergam o trabalho como algo mau, algo pesado, algo que eu devo fazer por obrigação e por necessidade. Esse pensamento, diz Olavo de Carvalho, está presente na cultura brasileira. E na igreja também. As pessoas, muitas vezes, encaram o trabalho como consequência do pecado, como algo ruim, e esquecem que o trabalho foi criado por Deus, que o trabalho dignifica o homem, porque por meio dele ele se assemelha a Deus, e que o trabalho deve ser exercido como uma ordem divina, embora penoso e necessário à sobrevivência, ele tem uma dimensão, que é o trabalho ligado à nossa vocação. E é através do trabalho que nós podemos glorificar a Deus. Paulo, ele fala disso lá em Efésios capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor
e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Paulo estava escrevendo para escravos. O mundo romano era um mundo de escravidão. A maior parte dos crentes era de escravos, porque a maior parte da população no Império Romano era de escravos. Mas ele diz, olha, sendo escravo, sirva ao seu Senhor, não para agradá-lo, mas saiba que na sua função, no seu trabalho, no seu serviço, você tem a oportunidade de servir a Cristo, servir ao Senhor, e não ao seu dono, e não ao seu patrão. O trabalho, irmão, nos assemelha a Deus. Deus quer que nós trabalhemos. E o nosso trabalho, seja ocupação, seja profissão, seja vocação, ele tem um propósito, que é glorificar a Deus. Através do meu trabalho, eu vou glorificar a Deus. Através da minha obra, eu vou glorificar a Deus. E em glorificando a Deus, fazendo boas obras, as pessoas vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Foi o que Jesus disse no Sermão do Monte. E Paulo diz que nós devemos trabalhar para glorificar a Deus, servindo de coração, na sinceridade do nosso coração, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu tenho uma vocação, eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho, para glorificar a Deus. E é através do meu trabalho, através do meu esforço, através da minha ocupação, da minha profissão e da minha vocação, eu vou glorificar a Deus. Então eu não posso ter este pensamento de que aquilo que eu faço todo dia para sobreviver, ganhar o meu pão, é algo ruim. Eu me lembro que o tio de um irmão, e esse irmão me dizia sempre que o seu tio todo dia levantava e amaldiçoava Adão porque tinha que ir para o serviço, porque Adão tinha pecado. Mentira, desconhecimento. Não, mentira, não é? Ignorância. Porque Adão, todo dia que acordava, tinha que lavrar e guardar o jardim antes de ser expulso de lá. Trabalhar não é mal. E é um meio pelo qual eu posso glorificar a Deus. E em glorificar a Deus no meu trabalho, eu dou um testemunho de Deus e levo as pessoas até Jesus. Paulo começou a pregar o Evangelho fazendo tendas em Corinto, assim como Priscila e assim como Áquila. Eles deram um bom testemunho. E através deste bom testemunho, aos sábados, quando Paulo ia pregar na sinagoga, ele convencia judeus e gregos, anunciando a palavra. A ponto de o Senhor Jesus falar ao apóstolo, lá em Atos, capítulo 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, ensinando a palavra de Deus, implantando aquela igreja, fazendo tendas. Fazendo tendas. E isso teve um grande peso no ministério de Paulo lá em Corinto. Tanto que, quando ele precisa escrever uma carta para reafirmar a sua autoridade apostólica, ele vai mencionar os sermões que ele fez, os milagres que ele fez? Não. Ele vai trazer como prova da sua autoridade apostólica exatamente o seu trabalho fabricando tendas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Mas ele continua, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Uma das características marcantes do ministério de Paulo em Corinto foi precisamente ele trabalhar com as próprias mãos para sobreviver. E isso lhe trouxe autoridade. E agora, quando ele reforçava a sua autoridade apostólica, ao mesmo tempo que ele lembrava os sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor tinha feito por meio dele, ele lembrava também quanto, pelo seu trabalho de fazer tendas, ele ganhara reputação, respeito, dignidade, e como isto fez com que ele convencesse, como diz lá em Atos capítulo 18, tanto a judeus quanto a gentios, e eles se convertessem ao evangelho. Paulo fez do seu trabalho secular uma forma de ganhar almas para Jesus. Isto que é a missão não institucional. É quando nós usamos esse elemento da comissão cultural, que é o trabalho, para, através dele, por ocupação, por profissão ou por vocação, levarmos as pessoas a Cristo. Esse é o chamado testemunho mudo. E nos dias que estamos a viver hoje, onde há muito barulho, né? As redes sociais, a internet, os meios de comunicação, eles criam muitas vozes. É verdade que andam tentando calar a muitas, mas há um grande barulho, há um grande tumulto
vozes desencontradas, ideias desencontradas, há muito falar, e isso desgasta a palavra. Nestes dias que vivemos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa conduta, ela fala muito mais alto do que as palavras. E nestes dias em que se cerceiam as atividades da igreja junto ao público, já estão proibindo os cultos ao ar livre, já estão dizendo que a pregação do evangelho é discurso de ódio, já estão impedindo qualquer manifestação pública da fé. Serão estes missionários não institucionais, a começar dos seus ambientes de trabalho, que muitas vezes têm a sua cultura corporativa. Porque nós estamos falando de missão transcultural. A cultura é a maneira de viver. Aquilo que foi criado pelo homem, não foi o que nós vimos aqui? Os costumes, os hábitos, as regras. Pois bem, hoje há ambientes, e o ambiente de trabalho é um, em que não se é possível levar a igreja lá. E está cada vez mais difícil trazer as pessoas para o templo, para o convívio dos crentes. Então, será cada um de nós, no exercício do trabalho, seja da ocupação, seja da profissão, seja da vocação, será através do nosso trabalho, na sinceridade do nosso coração, fazendo de coração a vontade de Deus, que nós iremos ganhar as almas para Cristo. É o missionário não institucional. É aquele que, embora não tenha sido enviado pela igreja local, estando lá naquele ambiente de trabalho, estando lá na sua empresa multinacional, estando lá entre os CEOs das grandes empresas, estando lá no porto, no aeroporto, estando lá no laboratório, você servindo de coração a Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, você glorificará a Deus e levará as almas a se render ao Senhor Jesus. Anonimamente, sem ter sido enviado por uma igreja, mas ali onde ninguém pode chegar da igreja, você, como membro da igreja, você está lá e ganha estas almas para Cristo. A mão do Senhor será com você e as almas se converterão. Não foi assim que aconteceu em Antioquia? Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Não foi assim que aconteceu no início das Assembleias de Deus no Brasil? Quando aquelas pessoas saíram de Belém do Pará, terminando o ciclo da borracha, não tinham mais emprego, precisavam sobreviver e voltaram às suas terras natais, mas já tendo crido em Jesus, lá chegando, começaram a trabalhar
começaram a ganhar o seu pão e começaram a falar de Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E eles começaram a ganhar almas para Jesus. E aí avisavam os missionários pioneiros. E eles mandavam obreiros nacionais ou outros missionários que começaram a vir da Suécia também, para irem até estas cidades. E ali se formavam igrejas que hoje são grandes igrejas, com fazedores de tendas, com pessoas que abrindo poços, varrendo ruas, sendo operários, sendo funcionários públicos, pelo seu exemplo, pelo seu serviço de coração a Cristo, por serem bons trabalhadores, bons profissionais, por estarem na vocação em que foram chamados, levaram almas para Cristo. E aí depois entravam em contato com os obreiros, com as igrejas, assim como aconteceu lá em Antioquia. Quando os apóstolos ficaram sabendo do que estava acontecendo, mandaram Barnabé para lá. Como estão os fazedores de tendas? Eu e você, se não tem profissão, tem uma ocupação. E tem também uma vocação. E nós temos de exercê-las para a glória de Deus. E Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E não há como eu e você agradarmos a Deus se não usarmos os talentos e os dons naturais que Deus nos deu para, através da nossa vocação, ganhar almas para Cristo. De usarmos a saúde e a oportunidade que Deus nos deu de ganhar o nosso pão na nossa ocupação para ganharmos almas para o Senhor. De usarmos aquilo que nós aprendemos com a nossa profissão para também ganharmos almas para o Senhor. E que a igreja aproveite estes fazedores de tendas que ganham almas para Cristo, para que estas pessoas possam permanecer no Senhor e perseverarem até o fim. Amém.